Muito bem, temos aqui esta live fantástica com o tema como a numerologia pode ajudar-te no autoconhecimento e nas decisões da tua vida. E antes de apresentar esta fantástica convidada, eu vou ler aqui um bocadinho só para a introdução destas questões da numerologia, que eu tive curiosidade, então eu fui preparar esta live. Então, diz que desde a antiguidade da humanidade tem usado os números como um meio de fazer previsões através do significado do seu valor simbólico. Cada povo desenvolveu um sistema próprio, sempre relacionando as letras, isoladamente ou em sequências sonoras, aos algarismos. E assim podiam-se relacionar significado aos nomes, avaliar nomes e fazer previsões para o futuro das pessoas. Os egípcios, os chineses, os gregos e romanos utilizavam estas técnicas. As tradições indo e árabe afirmam que os números são os únicos elementos do universo que sempre permanecem inalterados. Segundo esta teoria, os números não regem, mas influenciam e guiam as nossas vidas, podendo influenciar sobre o nosso caráter e destino. E depois desta introdução, eu apresento a maravilhosa Carmen Dias, numeróloga. Eu já fiz uma sessão com ela e foi fantástica, eu adorei a sessão. E à medida que a live vai andando, eu também posso falar um bocadinho do testemunho da minha própria experiência com a Carmen. Muito bem-vinda, Carmen. Olá, olha, não sei se te chamo Rosarinho ou Maria, como é que eu te chamo? É como tu preferires. Não sei, qual é agora, porque houve, na altura, inclusive quando fizemos o mapa, Maria, houve essa, falamos sobre isso. Pois, olha, aí está uma coisa muito engraçada. A Carmen viu qual era a energia do meu nome. E então, e é muito engraçado, ambas são boas, por isso é que eu não me importo usar. Eu sou Rosarinho mais assim para os amigos muito chegados, Maria mais a nível profissional, mas podes-me tratar como quiseres, Carmen, tu és amiga. Ok, então pronto, olha, Rosarinho, é o que está a sair. Se eu te entretanto tratar por Maria, pronto, está tudo, não há que stress. Não sei se me fizeste alguma pergunta, já me esqueci. Então, era para dizeres bem-vinda por estares aqui, mas então, algumas pessoas podem não te conhecer. Então queres que eu me apresente? Sim, quem é um bocadinho da Carmen, porque isso nós podemos mudar todos os dias um bocadinho, não é? A duas, vá. Ok. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Tu sabes que eu adoro falar, então se o tema for numerologia, é logo sim, não é? E foi com muito prazer que eu aceitei o teu convite. Primeiro, porque para mim é um prazer enorme partilhar este momento contigo, e segundo, porque falar de números e numerologia para mim é algo apaixonante. Agora, quem é Carmen? Não é fácil falar sobre mim, ninguém consegue falar muito bem sobre ele próprio, não é? Mas eu posso-vos dar a conhecer um pouco de mim, na medida em que, pronto, tenho 46 anos, nem sempre fui numeróloga, sou numeróloga há relativamente pouco tempo desde 2017, para mim é pouco tempo. Se eu tinha descoberto isto antes, eu penso que tinha encontrado o meu caminho muito mais cedo e teria sido, se calhar, muitas coisas que eu vivi teriam sido evitadas, mas, como todos nós sabemos, nada é errado no nosso caminho, tudo faz parte e tudo nos constrói. Por isso, vamos acreditar que é tudo certo no tempo certo. Sou do Porto, moro no Porto, posso-vos apresentar-me como alguma pessoa que adora pessoas, adoro comunicar, nem sempre tive consciência disso e quando eu descobri e fiz a leitura do meu mapa no curso que fiz de numerologia, percebi que realmente a minha maior dificuldade, que era a comunicação, seria a minha maior oportunidade, desde que eu ultrapassasse todos os meus receios de exposição à crítica, medo de
de não ter nada de interessante para falar, medo de errar, de não ser assertiva. E então eu descobri-me como uma nova pessoa neste gosto de partilhar aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivi, a minha experiência de vida, o que eu aprendi, de forma a inspirar e a motivar os outros a encontrarem o seu próprio caminho. Essa já é uma consciência de missão que eu já tenho há bastante tempo. Ainda não tinha entendido como é que eu o iria fazer. Descobri que através da numerologia, neste momento, no momento em que estamos, eu faço todo sentido e aí eu me cumpro nesta missão. Mas sabes, é muito engraçado tu falares isso de a numerologia chegou até ti. Eu lembro-me de falar contigo e perguntar-te porquê a numerologia e este propósito. E lembro que na altura tu disseste que foi uma coisa muito natural, parecia que já era teu, não é? Sim, eu posso-te-vos contar como é que de repente eu despertei para a numerologia. Porque eu sempre fui muito curiosa, principalmente em tudo que tivesse relacionado com autoconhecimento. Desde muito cedo eu procurei me entender, porque houve uma fase da minha vida, ali por volta dos 28, 30 anos, eu percebi que nada fazia sentido na minha vida. Tinha que procurar um propósito e tive que começar pelo autoconhecimento. Mesmo que, inclusive porque eu nesse período acabei por viver episódios depressivos camuflados. Eu não os mostrava, as pessoas não percebiam, porque se eu estivesse ativa a andar a trabalhar e com movimento, eu não mostrava esse meu lado, mas quando eu abrandava eu parava e isso tomava conta de mim. E foi na tentativa de autodescoberta e conhecimento e perceber que realmente o que é que me estava a acontecer e quem é que eu era, e que eu fui procurando sempre várias ferramentas de autoconhecimento. Comecei pelo Reiki, já sabes, né? Já falamos sobre isso. O Reiki é o meu pilar base de sustentabilidade que me ajuda em qualquer tipo de situação que eu precise de ir buscar força, entendimento e suporte. E eu retiro isso do Reiki. E então, em 2017, estava eu muito sossegadinha a ver o Facebook e de repente aparece-me um post da Ana Sequeira a publicitar o livro dela, O Poder dos Números. Fiquei só fascinada com aquilo que ela estava a partilhar. O meu primeiro passo foi ir adquirir o livro. Li o livro numa semana e no final da leitura do livro eu decidi que eu tinha que fazer o curso. Então entrei em contato com a Ana por e-mail a perguntar se tinha alguma formação do Porto, visto que a Ana é em Lisboa, e se a formação que eu iria ter me iria permitir, para além de perceber, fazer para mim, poder trabalhar como uma ferramenta para ajudar os outros e tornar até isto numa atividade profissional. E ela disse que sim. Então pronto, bora lá, vamos fazer o curso. E é muito interessante que eu estava a fazer o curso e era como se eu já soubesse aquilo tudo e aquilo só estava a despertar em mim o conhecimento que já existia e era fantástico, porque eu mesmo antes de terminar o curso eu já fazia consultas de cobaia, por assim dizer, às pessoas, porque aquilo fluía com extrema facilidade. E eu comecei a partilhar o conhecimento que eu ia tendo e a consciência com os outros, ainda antes de ter terminado o curso. Eu, claro que logo que terminei, continuei. E continuei e fui sempre desenvolvendo, porque isto depois também é como tudo na vida, tens que ir praticando, até que as coisas depois tornam-se mais intuitivas, mais fáceis e fluem mais rápido, que é sempre o meu objetivo. Olha, e é engraçado tu dizeres isso, porque eu também partilhei numa live antes ligada à depressão e realmente se calhar não é para toda a gente, mas esses momentos fazem-nos perceber ou procurar quem nós somos, o que é que nós queremos. E é engraçado que quando eu fiz o meu mapa numerológico, a tua análise,
tem lá, acho que é propósito ou missão de vida, não é? Sim. Uma das partes. Sim. Então, e aquilo é muito engraçado para quem tem a curiosidade do que essa ferramenta, do que a numerologia pode dar. Eu senti-me muito conectada com o que a Carmen dizia, mas, por exemplo, ligado ao propósito de vida, ok. E é engraçado que mais tarde, quando comecei a seguir a minha intuição, é quando as palavras dela faziam-me todo sentido. Isto para dizer que às vezes nem sempre é imediato aquilo que estamos a ler ou ouvir da Carmen, depois vai fazendo sentido, vai caindo a ficha, vai-se desvendando, e isso é muito engraçado. E então aqui, para quem não conhece a numerologia, tu falaste no mapa numerológico, o que é o mapa numerológico? O mapa numerológico é simplesmente o estudo de uma pessoa, e a base para o estudo da pessoa é a sua data de nascimento e o nome. Através da data de nascimento nós acedemos a várias informações que mostram logo à partida o que é que a pessoa é. Por exemplo, o dia de nascimento define cerca de 30% da personalidade da pessoa. O mês de nascimento define o ambiente onde a pessoa poderá sentir-se mais confortável, onde poderá ter mais sucesso, que inclusive numa primeira fase de vida é onde a pessoa tem até mais dificuldade. E essa dificuldade serve apenas e somente para ser um mote de aprendizagem que promove crescimento e evolução para que a pessoa depois na fase adulta possa se colocar de uma forma mais assertiva no seu caminho de vida. E o ano de nascimento, a energia do ano, representa o legado, aquilo que a pessoa vai deixar no final do percurso, qual é o seu registro. E é super interessante tu perceberes isto à partida, perceberes que tu vais fazer um determinado percurso com um determinado objetivo. Porque uma das coisas que nos acontece quando nós entramos em episódios depressivos é não termos consciência de qual é o objetivo daquilo que nós estamos a viver. E quando nós damos um objetivo, um propósito a todas as situações, nós entendemos e aceitamos e avançamos. E quando não temos esse propósito, esse objetivo, esse sentido em mente, as coisas não se justificam, e não se justificando são difíceis de aceitar. E os episódios depressivos passam muito por a não aceitação daquilo que nos está a acontecer, daquilo que nós estamos a sentir ou daquilo que nós estamos a viver. E a numerologia tem esta capacidade de te dizer na íntegra e de uma forma muito verdadeira e profunda aquilo que tu és, mostrar as tuas capacidades, mostrar o caminho que tu tens que fazer e inclusive te dá a possibilidade de obteres uma fórmula, que é a fórmula que te vai permitir ultrapassar sempre qualquer tipo de situação, de desafio, e a fórmula que tu poderás usar para teres sucesso e para alcançares realmente o teu objetivo de vida, o teu propósito de vida, a tua missão. Então, eu vou dizer que, por exemplo, no meu caso, eu também pedi à Carmen para fazer a análise do ano e de cada mês. E como é que eu utilizo isso? Ora bem, no início de cada mês, vou ver, então, o que é bom este mês? Quais são as influências? É bom para parar? É bom para agir? Ou seja, o que nós podemos fazer é quase como ou ir contra a corrente ou ir a favor da corrente. E através da numerologia nós podemos ir com a corrente, ou seja, aproveitamos as energias que temos no momento. E no fundo, no meu caso, é assim que eu faço. Vou vendo cada mês qual é a tendência. E também pode-se ter uma visão geral de um ano, se é um ano de transformação, se é um ano mais para pensar, para refletir, e isso é muito engraçado na numerologia. Há outra coisa que eu achei muito curioso também, são os ciclos de vida. Exatamente. A vida é dividida, Mário, em 4 ciclos. O maior dos ciclos
um dos maiores é o primeiro, que é a da aprendizagem, que acontece mais ou menos durar entre os 27 e os 36 anos, andam 34 anos, anda nesse período. E porque na numerologia, por incrível que pareça, tu não te tornas adulta aos 18, só te tornas adulta já ali muito para a frente, a partir dos 27, em alguns casos. Porque que não é certo para todos? Porque o cálculo do fim do primeiro ciclo está relacionado com o ano em que tu nasceste, ou seja, com o teu propósito de vida. Não vou-vos explicar como é que se calcula, um dia talvez eu até coloque isso em post, mas, por exemplo, se eu nasci com um propósito de vida 9, o meu primeiro ciclo vai terminar aos 27 anos. Se eu nasci com um ciclo de vida 1, o meu primeiro ciclo vai terminar aos 35. Isso varia. Mas o primeiro ciclo é o ciclo de aprendizagem. Significa que a pessoa vai ter oportunidades de adquirir conhecimentos através do ensino. E por isso é que nós vamos para a escola, absorvemos informações do ambiente familiar e social, inclusive onde nós vamos tomando consciência das nossas características e das nossas capacidades, porque vamos reagindo de determinada forma perante determinadas situações, e isso é algo que nos permite perceber-nos e ir conhecendo-nos. O segundo ciclo, aí já é um período de 9 anos, que inicia-se no final do primeiro, quando se termina ali, vai também ser dependente do momento em que termina. Se for aos 27, entre os 27 e os 28 inicia-se um novo ciclo. Se for aos 35, entre os 35 e os 36 inicia-se um outro ciclo, e por aí fora. E esse ciclo é o ciclo da experimentação, significa que eu vou pôr em prática a aprendizagem efetuada no primeiro ciclo, e em que eu vou aí ter necessidade de ir me encaixando, de me ir percebendo e de me ir conhecendo. Por isso, até é muito normal e natural que as pessoas mudem o rumo da vida que iniciaram quando se tornaram adultos a nível social, ou mais ou menos, né? Quando mudam de ciclo, terminam o ciclo da experimentação e passam da aprendizagem e passam para o ciclo da experimentação, por vezes as pessoas mudam o rumo da sua vida. Há mudanças. E são 9 anos a experimentar. Depois desses 9 anos, vem o ciclo da concretização. Significa que, depois do que eu aprendi e do que eu experimentei, eu já tenho uma plena consciência de muitas das coisas sobre mim, sobre o que é que eu não gosto, o que é que eu não quero, o que é que me faz bem, o que é que não me faz bem, o que é que dá sentido à minha vida e o que é que não dá, para que nos 9 anos a seguir eu possa viver um período de concretização, que significa que eu vou pôr em prática o resultado da minha aprendizagem e da minha experimentação. E, por norma, muitas das pessoas voltam a mudar o seu rumo de vida nesta fase. Porquê? Porque na numerologia os números vão mudando de ciclo para ciclo e vão tendo influências e tendo propósitos e oportunidades diferentes. E, no fundo, o caminho de vida da pessoa vai sendo influenciado por essas energias. Por isso é muito importante fazer a leitura do mapa e entender quais são as energias que vão estar presentes em cada ciclo, para que nós possamos privilegiar essas energias no nosso comportamento, nas nossas escolhas, na nossa forma de ser e de estar na vida, para que possamos fluir com a maré e para que não tenhamos maiores desafios do que aqueles que realmente são necessários. Terminamos ao fim de 9 anos o ciclo da concretização, iniciamos o ciclo da colheita. E aqui este também é um ciclo que nós não sabemos quando termina, porque irá estar presente na vida da pessoa até ela não existir mais cá na Terra.
Por exemplo, se tu terminares o primeiro ciclo da tua vida aos 27, que é no caso quem tem um caminho de vida 9, o teu ciclo de colheita começa mais cedo do que se tu terminares o teu primeiro ciclo de vida aos 35. Significa que quem tem um caminho de vida de 9 pode efetivamente começar a colher frutos de toda a sua evolução mais cedo que uma pessoa que tenha, por exemplo, o caminho de vida 1. Olha, Carmen, e por exemplo, eu lembro quando vi os meus ciclos de vida, houve um que coincidiu com uma das minhas crises existenciais. Faz sentido? Completamente. Inclusive, posso partilhar contigo que o meu episódio depressivo coincidiu com uma mudança de ciclo. Não foi à toa, né? Eu mudei de ciclo naquela altura e antes eu entrei realmente numa crise de depressão por causa disto mesmo. Eu percebia que eu não estava a sentir qual era o propósito da minha vida e como ia haver uma mudança, eu iria estar a ser influenciada por números totalmente diferentes. E o teu caso, eu não tenho aqui o teu mapa, não consigo ver, não consigo dizer qual é a grande diferença entre uns números que tu tinhas e os que passaste a ter, mas quando há essa grande diferença, passamos por uma crise existencial, porque realmente nos preparamos para ir trabalhar essas novas energias que estão a entrar na nossa vida. Isto é tudo um processo inconsciente. Nós inconscientemente já vamos sendo guiados para aquilo que o nosso mapa vai dizendo. Por isso é que é tão importante passar este conhecimento para consciente, porque a partir do momento que está consciente, eu vou perceber as oportunidades e vou entender os desafios e vou ter mais capacidade de tirar maior proveito para a minha vida, não é? E é muito engraçado que, no meu caso, por exemplo, isto como uma ferramenta de autoconhecimento, por exemplo, na parte em que são as características das pessoas que tu dizes, não é? Sim. É muito engraçado porque o que eu senti foi, é verdade, é mesmo isso? Ou seja, é consciencialização de quem nós somos, porque às vezes nós não temos essa noção. É isso mesmo. Acontece muitas vezes o espanto, e eu adoro, eu fico fascinada quando eu começo uma consulta e a pessoa está assim a escrever, a tirar apontamentos, e eu começo a falar e a pessoa levanta os olhos e olha para mim com aquela expressão, mas como é que tu sabes isso? Quem é que te deu informações sobre mim? Porque é extraordinário perceber que os números representam mesmo as pessoas. E cada consulta, cada sessão que eu faço, é uma confirmação. E é isso que tu estavas a dizer. E muitas vezes nós até temos uma leve consciência, uma ideia de algo em nós, que nós não entendemos, mas que sentimos que se calhar até pronto, poderá ser por aí, e quando vem alguém validar da parte de fora, ajuda-nos a aceitar que realmente é assim, e a tornar consciente, e a poder perceber que é por ali que eu tenho que ir, porque eu até já sabia, só precisei que alguém confirmasse aquela informação. A Marta está aqui a escrever. Trata-se de destino relacionado à questão anterior. Como é que tu vês isso? Ou como é que é isto aos olhos da numerologia? O que é que a numerologia diz? Diz que tu nasces com um propósito. Nada existe por acaso, nada está a mais nem a menos nesta existência. É como se a vida fosse um puzzle gigantesco e que cada pessoa tem um espaço onde se encaixar. É uma peça desse puzzle e tem um sítio onde se encaixa. Contudo, nunca lhe é retirado o livre-arbítrio, não é? A pessoa pode escolher. Contudo, a vida vai sempre lhe dando diretrizes, redirecionando para que a pessoa se vá colocando na posição mais certa. No fundo, poderia-se dizer que é um destino, mas que a pessoa não deixa de estar livre de escolher. O que é que acontece? Quando tu te encaixas no sítio certo,
tu passas a viver a vida de uma forma mais fluida, sem tanta resistência, sem tanta dor e sem tanta dificuldade. Porque, no fundo, se tu tens um propósito e quando tu te colocas ao serviço desse propósito, tudo o que tem que acontecer à tua volta vai estar em harmonia com o teu propósito. O contrário também acontece. Se tu não estiveres colocada na posição certa, o que está à tua volta também não vai poder gerar harmonia porque tu própria não estás na posição certa. Não, eu não gosto de dizer que nós somos predestinados mas parece-me que realmente há aqui várias informações que nos dão indicações de que se nós nos sintonizarmos na frequência certa, vamos realmente entender o grande propósito da nossa vida. Se calhar até temos algum destino já pré-feito, não é? E às vezes as coisas não é a propósito, sim, tipo, vamos mudar o mundo. Quer dizer, às vezes para fazer um propósito, ou pode haver várias formas de cumprir aquele propósito, não é? Exatamente. Ou seja, vários caminhos vão ter ao mesmo destino. Exatamente. Engraçado também, para te dizer que eu penso que lá tem tipo estratégias como lidarmos, não é? Uhum. Eu lembro-me de algumas das frases que tu tinhas e curiosamente posso partilhar agora que a partir do momento em que eu também compreendi isso e percebi e também comecei, digamos, a ir no fluxo das energias dos números, as coisas começaram a fluir. Sim, porque imagina, vamos dar aqui um exemplo concreto, porque se calhar as pessoas entendem melhor com exemplos concretos. Imagina que eu tenho potencial de comunicação e que o meu caminho passa por comunicar, partilhar. Se eu, por qualquer motivo, não me reconhecer com esse potencial e não utilizar a minha capacidade de comunicação, já estou à partida a bloquear um fluxo, a energia vai estagnar. Provavelmente eu vou sempre sentir-me frustrada porque não estou de alguma forma a cumprir com o meu potencial. Eu vou ter vontade, mas vou ter medo, e tudo o que eu faça, porque eu estou a vibrar pelo medo, porque eu estou a vibrar pela carência, pela falta de consciência de que sou capaz, eu vou atrair situações que vão alimentar esses sentimentos. O que é que significa? Que quando eu tomo consciência que eu tenho potencial de comunicação e mesmo eu tendo alguma dificuldade, como por exemplo eu tenho uma dificuldade em pronunciar palavras com R, eu tenho esta dificuldade desde criança e isso sempre me limitou na minha comunicação. Eu inclusive tenho um episódio que me aconteceu com 6 anos, em que eu fui chamada ao quadro pela professora, para ler umas palavras que estavam lá escritas e havia algumas, que eu não te lembro, não me sei dizer quais eram, que deveriam ter R's e que eu não as fui capaz de ler. E naquele momento eu fui castigada pela professora por não estar a conseguir ler. Imaginem que isso para mim foi traumático. A partir daí, eu se calhar adquiri a informação de que eu não tinha o direito de errar ou de não saber fazer porque ia ser castigada, não é? Isso torna-se bloqueador. E eu hoje entendo o porquê de eu ter passado esse episódio, porque o meu 3 está numa posição de desafio que vai gerar oportunidade após ser ultrapassado o desafio. E ultrapassar o desafio será como ganhar confiança. Perceber que eu até sou capaz, é colocar-me em ação. O que eu evitei durante muitos anos, não é? Porque tinha sempre o medo de ser criticada, de ser castigada, de não estar numa situação confortável. Quando eu entendi, através da numerologia, que a minha oportunidade era a comunicação e eu já tinha sentido que eu gostava de comunicar, que eu queria partilhar, que eu queria falar, que eu queria chegar às pessoas, foi só mudar a posição da minha peça e começar a me encaixar no sítio certo. E o mapa numerológico mostra realmente o maior desafio e como é que
E eu, na minha forma de interpretar os números, procuro sempre dar dicas que ajudam a pessoa a procurar reposicionar-se para poder utilizar aquela característica como uma oportunidade e deixar de ser um desafio. Muito bem. Olha, se nós pedíssemos aqui a data de nascimento de alguém, estivéssemos a ver, tu conseguias ver o número, não sei se é o caminho de vida, sim, posso dar algumas informações. Vamos pedir a alguém para escrever aqui nos comentários. Vamos lá ver quem é que se vai atrever. Escrever a data de nascimento. Ou alguma questão que queiram, para além disso, não, estejam a tem que ser a data completa, o dia, o mês, o ano. 1981, ok. Ora bem. Uma data de nascimento completa. Sim, que é para nós falarmos do dia, do mês e do ano. E somar isso tudo e perceber qual é o propósito. É isso que tu queres, não é? Pode ser, sim. É o propósito. Bem, olha, aqui a Ana. Ok, então já temos aqui duas. Vamos falar da Ana. A Ana é a minha cliente, ela já fez o mapa numerológico dela comigo. Eu até, por acaso, tenho aqui, não sei se vou encontrar facilmente o mapa dela, porque ela já o fez comigo há algum tempo. E então é assim, deixa-me ver aqui a data. 6 mais 6 dá 12. 12 mais 9 dá 21. 21 com 1 dá 22. 22 com 6 dá 28. 28 com 7 dá 34. Corrijam-me se eu estou errada. Isto de fazer contas de cabeça não é fácil. Sendo 34, se eu não estiver errada, dá 3 mais 4 dá 7. E aqui há uma coincidência muito interessante. O dia de nascimento da Ana é 7 e o propósito de vida dela, caminho de vida, ou seja, o número de destino, é o 7 também. E o 7 é um número que está associado ao conhecimento, a um conhecimento profundo, a um conhecimento que é gerado por investigação, por estudo, por procura de explicações profundas, mas também tem aqui associado uma característica que é a intuição. Significa que a Ana tem uma intuição muito apurada e que deverá sempre seguir a sua intuição na tomada de decisões da sua vida, porque ela lhe irá dar realmente a direção mais acertada para o momento. O 7 dá também uma tendência para o isolamento, para nos fecharmos no mundo próprio, para observarmos, para analisarmos, para procurar inclusive internamente algumas respostas. E o 7 também está associado à possibilidade de episódios depressivos. Porquê? Porque o 7 procura o entendimento, procura perceber o sentido profundo das coisas e, não entendo essas respostas, a pessoa sente que lhe falta algo. Porque, como eu disse há pouco, quando tu não entendes, quando tu não te sentes a encaixar, quando tu não encontras um propósito para as coisas da tua vida, vai acontecer que vais entrar em momentos em que se calhar a mente vai ter uma atitude menos positiva e, no caso, poderá-te gerar demasiadas questões. E quando nós não conseguimos resposta a essas questões, poderemos entrar em momentos mais depressivos. Mas, como eu digo sempre, o 7 tem uma característica fantástica, que quando alimentado positivamente, porque a mente é muito ativa, muito criativa e muito construtiva, quando alimentado positivamente, consegue construir coisas fantásticas e maravilhosas. O segredo de usarmos esta energia a nosso favor é passarmos a modificarmos o nosso pensamento de pensamentos menos positivos para pensamentos mais
positivos, como por exemplo uma situação em que nós nos sentimos incapazes e dizemos eu não sou capaz, eu ao tomar consciência que estou a ter um discurso menos positivo, eu posso automaticamente escolher dizer não, eu posso ainda não saber o caminho, mas eu sei que vou conseguir, eu sei que sou capaz. E ao fazer este exercício, a mente vai procurar de imediato N de situações que possam ser usadas para realmente se resolver aquela situação. Mas pode-se dizer que cada número ou cada perfil tem estes dois polos, todos os não é? números têm inclusive os números têm 3 posições. O equilíbrio, por defeito e por excesso. Todos eles. E nós na numerologia tentamos mostrar como é que o número funciona no equilíbrio. Porque é importante realmente que a pessoa seja equilibrada com o seu potencial, mas também que se saiba encaixar no potencial de todos os outros, se equilibre no seu caminho de vida, mas também que saiba perceber que os outros também têm o seu propósito e o seu caminho. Isso acontece com o equilíbrio, não com o excesso, nem com a falta, nem com a carência. Sim? Sim, é muito engraçado. Não é a pessoa perceber como é que as coisas se relacionam. Olha, temos aqui uma data que é 21/11/1981. Eu não sei o nome, acho que é uma menina que se chama CJR. Então, o 21 está associado à comunicação, mas tem aqui o 2, que está numa posição de desafio. E porquê que o 21 está associado à comunicação? Deixem-me-vos explicar. Porque o 2 mais 1 dá 3, e o 3 é o número da comunicação, da inspiração, da motivação, da expressão positiva, que é essa o que se pretende. Mas tem aqui o 2, que significa que esta pessoa tendencialmente necessita do apoio e do suporte do outro para se sentir confiante, para comunicar, para falar aquilo que sente. Precisa de perceber que os outros a entendem, precisa de perceber que é compreendida, porque senão terá alguma dificuldade de comunicar. Está bem? Está bem. Por acaso houve aqui outra menina, a Sim. última data, que também disse, a Sónia. Olá, Sónia. Tenho aqui a Sónia Teixeira, que é uma querida, que eu adoro, que também, para além de amigas, também já fizemos o mapa juntos. Eu só lhe estava a cumprimentar. Olha, a Ana diz que o caminho de vida dela é 8, por isso eu devo me ter enganado nas contas. Mas olha, quem tem o caminho de vida 7 já ficou a saber como é que é. Ana, desculpa, querida, mas nós já fizemos o mapa, tu já sabes o que é que significa o 8. Deixa ver. Sónia Figueiras. Tenho aqui a data dela. Ela diz que é o número 1. Ok, então vou confiar, Sónia, não vou fazer as contas. Olha, o 1 é ótimo. Vou tentar-vos explicar um pouquinho do como é que isto funciona em termos de números. O 1 é aquele que tem o dom de iniciar, aquele que tem a coragem, as ideias, a capacidade, o poder de iniciativa para começar. Olha, a menina do CJR diz que o caminho de vida dela é 2. Por isso deves perceber que realmente tu és uma pessoa de pessoas e precisas mesmo das pessoas para te sentir, para a tua vida fazer sentido. Confirma-me só se isso é verdade ou não. Vou voltar ao 1. Então o 1 é o número da iniciativa, do poder de começar, seja o que for, e de recomeçar. Então, o 2 não tem esse poder, o 2 precisa do outro. Então, o 1 torna-se essencial para o 2, porque o 2 dá o ponto de partida, começa, e depois pode entregar o 1 dá o ponto de partida, começa, e depois pode entregar ao 2 para ele, em parceria, dar continuidade aos projetos iniciados por 1. Porque o 1 tem esta grande dificuldade, que é dar continuidade quando perde a paixão ou a motivação. Eles têm muita vontade de estar sempre a fazer coisas novas e diferentes, sempre a começar. E acredito que os 1s tenham sempre imensos projetos começados e muitos inacabados. Isso não é uma boa energia para nós termos na nossa vida. O conselho que eu normalmente dou a quem tem a energia muito presente é
deleguem, entreguem, façam parcerias, trabalhem em conjunto com os outros, que é uma dificuldade para os uns gostam de trabalhar sozinhos, têm alguma dificuldade em trabalhar em equipa, mas devem aprender a fazê-lo, porque são essas equipas que vão dar continuidade aos projetos iniciados por eles. São muito autónomos, independentes, cedo começam a ter meios próprios de subsistência, são muito teimosos, e é difícil por vezes eles largarem as suas ideias a favor dos outros. Isso também é um exercício que eles devem aprender a fazer. Sónia Figueiras, diz se isto fez algum sentido, por favor. Olha, Carmen, e estavas a dizer isso e eu lembrei-me. Olha, diz aqui, deixa-me só dizer, aqui a menina do CJR diz: estou a perguntar se o caminho de vida realmente é o 2. Não, não é o caminho de vida que é o 2. Eu não fiz o somatório, mas tu tens a energia 2 presente numa posição de oportunidade e desafio. Significa que realmente tu sentes que precisas do apoio dos outros para iniciar algo, para te sentir-te segura para fazer alguma coisa. Mas numa sessão eu posso te dar dicas e explicar fórmulas para tu não teres essa insegurança, para não sentires que dependes, mas sim para perceberes que tens é que trabalhar em parceria, em cooperação, em interajuda. Isso faz sentido. Agora, não é por dependência ou por insegurança, é porque o teu meio de funcionar é em parcerias. Mas tens que sempre te aceitar como és, valorizar e reconhecer as tuas capacidades, o teu potencial. Sim. Olha, a Sónia Figueira diz que é verdade. Grata, Carmen. Obrigada e eu, Sónia. Olha, Carmen, mas relacionado com isso, isto também pode ser uma ferramenta para as empresas, certo? Isto é uma ferramenta que pode ser usada em todas as áreas da nossa vida, desde autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamentos familiares. Eu ultimamente tenho feito muitas análises de famílias em que os pais querem perceber as energias dos filhos para poder agir em conformidade com as energias deles e poderem ter relacionamentos mais harmoniosos. Podes usar no relacionamento de casal e, inclusive, e também a nível profissional. Inclusive é para escolheres o nome da tua empresa. Por exemplo, se tiveres um projeto e quiseres associar a esse projeto um nome que lhe possa permitir ter mais sucesso e estar em harmonia com todos os teus outros dados, é possível fazer esse estudo através da numerologia para que possam as coisas fluir de uma forma mais fácil e mais prazerosa para ti na área profissional. Naquelas grandes decisões da vida, alguma forma que a numerologia possa ajudar? Sim, isso vamos ter que conciliar vários dados, não é só com um. Mas porquê? Deixa-me tentar explicar de forma clara. Nós temos vários valores que são considerados numa análise do mapa de cada pessoa. Uma delas são os ciclos. Em que fase é que a pessoa está e quais as energias que estão lá presentes. Outra delas é o potencial e outra delas é o destino, o caminho de vida, o propósito. E muito também é de considerar o ano pessoal da pessoa. Porque se eu estiver no ano pessoal 1, é a altura ideal para eu dar o primeiro passo para fazer mudanças na minha vida, iniciar projetos, dar o primeiro passo para colocar-me em ação, tornar-me proativa, ter novas ideias e explorar essas ideias. Se eu, por exemplo, estiver no ano 2, o que é que me vai ser pedido para trabalhar? Dois lados muito importantes. Primeiro, a minha relação com os outros, onde eu se calhar vou trabalhar a área das parcerias, dos contratos, das conexões, e por outro lado, eu vou entrar em contato com um dos meus lados. Nós temos sempre um lado mais iluminado que o outro. E no ano 2, eu vou entrar em contato obrigatoriamente com os meus lados mais sensíveis. Provavelmente aqueles que eu não lhes dou tanta importância, que estão mais escondidos. Como eu costumo dizer, lá fechados naquelas gavetinhas e de repente elas abrem-se e eu sou obrigada a lidar. Não é disparatado
principalmente pessoas mais sensíveis, que o ano 2 seja mais desafiante em termos emocionais, em que se chora muito mais, em que por tudo e por nada nós entramos em impaciência, em irritabilidade, somos postos à prova nas nossas fragilidades, nas nossas vulnerabilidades. Um ano 3, por exemplo, imagina que tu queres divulgar o teu negócio, queres te dar a conhecer, queres mostrar, comunicar o teu lado. O ano 3 é excelente para a autopromoção, para dar-te a conhecer, para mostrar, para as pessoas te verem e perceberem quem és. A tua comunicação vai fluir muito mais fácil, tu vais ser muito mais assertiva, tu vais criar mais empatia, porque estás num ano que mais propício à partilha, à comunicação, à divulgação. Um ano 4 faz muito mais sentido uma reestruturação, uma organização, um plano, reajustar das várias situações da nossa vida, criar alicerces que nos transmitam estabilidade, segurança, procurar alguma sustentabilidade e isso, se calhar, nesse ano, começar algo no ano 4 não é tão indicado, é mais indicado pegar naquilo que eu tenho e reorganizar, reestruturar, dar uma nova ordem, dar uma nova organização. Porque a seguir vem um ano 5 e normalmente nos anos 5, que por acaso é o ano universal deste ano, 2021 tem energia 5, é um ano que convida às mudanças. E eu vou-vos dizer, as pessoas assustam sempre que eu falo que estão num ano de mudanças e que os imprevistos vão acontecer e que é bom que se preparem para não terem controle sobre as coisas e que haja muito movimento e muita ação, mas eu adoro os anos 5. Tu disseste que no meu era só movimento. Os anos 5 só têm uma coisa de bom, porquê? Vou-vos tentar explicar. No ano 5 a vida redireciona-nos para aquilo que é certo. Então, se nós não quisermos armarmos em teimosos e lutarmos contra as mudanças e deixarmos-nos ir e ficarmos atentos às oportunidades que vão surgindo e aí escolher realmente abraçarmos e aceitarmos os novos desafios, nós vamos ser redirecionados para aquilo que é mais certo para nós. E por isso é que eu gosto, porque eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que aceitar as mudanças que venham, aproveitar aquelas que a minha intuição também me dizem que são as melhores e que estão adequadas com aquilo que eu quero para mim, que tenho consciência que quero, aproveitá-las e go with the flow, sem me chatear muito. Porque muitas das vezes nós não temos a real consciência de qual é o nosso verdadeiro caminho e às vezes andamos em tentativas e erro. E cada tentativa e erro é frustrante, retira-nos energia, desgasta-nos. Se nós pudermos, a uma vez de 9 em 9 anos, estarmos à espera das mudanças e aceitar sem ter que andar a dar com a cabeça nas paredes, acho que é muito mais interessante, poupamos muito mais a nossa energia. Não sei, o que é que tu achas? A minha opinião é que devemos aproveitar os anos 5 para ir, para nos deixarmos levar. Porque depois, logo a seguir, vem o ano 6. E o que é que o ano 6 vai pedir? Chegou a altura de tu trabalhares os afetos, os sentimentos, os relacionamentos. Porque é pedido para trazeres mais harmonia, mais estabilidade, mais justiça, mais equilíbrio à tua vida. Então, esse ano vai-te pedir para tu olhares para ti, para te cuidares mais de ti, olhares para a forma como tu estás a ver as tuas emoções, olhar para a forma como tu cuidas de ti, como tu cuidas da tua casa, como tu cuidas da tua imagem. Porque é importante fazer isso. Porque é importante ir sempre nos reajustando a cada momento, de acordo com o nosso processo de evolução. Depois vem o ano 7, e os anos 7 são os anos mais desafiantes, na minha opinião. São ótimos, são excelentes, mas são desafiantes porquê? Porque nos obrigam a abrandar, obrigam-nos a parar até, para que refletirmos, analisarmos, observarmos a nós e aquilo que está na nossa vida, para depois podermos entender o caminho feito e o caminho que queremos fazer a partir daí, ou o que é que poderemos fazer a partir daí.
Inclusive, eu conheço pessoas que, ao saberem desta informação e ao terem essa oportunidade, retiram algum período destes anos certos para fazer retiros, para entrarem em anos sabáticos, para abrandarem, porque sabem que é importante para o equilíbrio e o desenvolvimento dessas próprias pessoas. Não é de estranhar que num ano 7 as coisas comecem a abrandar, que mesmo os negócios não são tão tantos. Porquê? Porque a pessoa tem que ter tempo, tem tempo para desacelerar. E nós não gostamos de desacelerar, nós não gostamos de parar, não gostamos de analisar, não gostamos de ir lá dentro, não gostamos de ir dentro de nós. E por isso é que é um desafio, mas é o melhor que nós podemos fazer pela nossa evolução. A Marta diz que está no ano 7. Martinha, estando tu no ano 7, independentemente realmente disto tudo que eu disse que é verdade, também é um bom ano para aproveitares todo o conhecimento adquirido e dares, arranjares uma forma de partilhares isso com os outros. Para quê? Para inspirares e motivares os outros também a se descobrirem, também a fazerem um pouco de viagem interna. Agora, o segredo, Marta, é teres tempo para ti, não quereres fugir de ti ocupando com os outros ou distraindo com determinadas situações e projetos. Há tempo para tudo. O privilegiar o tempo para ti e depois podermos partilhar também com os outros os nossos conhecimentos, as nossas experiências, as nossas vivências, porque todos nós precisamos de partilhar um pouco daquilo que existe em nós. Faz sentido, Marta? Vai dizendo alguma coisa. O ano 8. O ano 8 tem uma função muito interessante, que é mostrar-te se tu estás ou não no caminho certo. Porque é um ano de colheita. Um ano de colheita quer dizer que tu vais recolher os resultados de tudo que andaste a fazer daqueles anos para trás. Não é? Os 7 anos atrás vai ser um ano de colher os frutos. Se tu colheres bons frutos, é porque andaste a semear bem, é porque estás no caminho certo. Se não estás a colher os frutos não são assim tão bons, não te agradam tanto e ficam aquém das tuas expectativas, aquém daquilo que sentes que mereces, vamos ter que procurar os motivos para isso estar a acontecer. Eu, por norma, sempre, ao final do ano, faço aquela análise, não é? E houve muitos anos em que eu sentia-me frustrada, porque eu dava demais e recebia muito pouco em troca. No final, o saldo era negativo, porque durante muitos anos eu estive na posição errada na vida. E depois, a partir do momento que me posicionei, e posso dizer que foi em 2016 que eu modifiquei a minha posição na vida, os ganhos começaram a ser maiores. E eu comecei a ter mais lucros que prejuízos. Por isso, é mesmo nós mudarmos a posição da nossa vida e passarmos a colher frutos melhores do que colheríamos antes, se não estivermos a colher bons frutos. Mas o que é mudar de posição? É fazeres um mapa numerológico e entenderes o que é que nós estás a fazer bem. Porque a verdade é que, por exemplo, eu tenho a minha personalidade está associada ao número 4. E o número 4 tem por característica, uma das características muito vincadas, são, para além de serem workahólicos, só estão bem a trabalhar, só se sentem realizados a fazerem algo que lhes permita estarem a construir algo, têm uma necessidade muito grande de estar sob controle, ou seja, de controlar todas as situações. O que eu descobri, demorei muitos anos a descobrir, foi que eu sempre que estava a tentar controlar todas as situações, ter tudo sob controle, estava a desgastar-me energeticamente e a direcionar a minha atenção para o exterior, para coisas que não estavam sob o meu controle. Então eu acumulava frustração em cima de frustração, stress em cima de stress, ansiedade em cima de ansiedade, porque eu queria controlar o incontrolável. Quando eu percebi isso, e entendi que o único poder que eu tenho de controle é sobre mim, sobre a forma como eu reajo ou ajo perante as situações,
Eu deixei de querer controlar o exterior, passei a perceber que eu podia decidir que tipo de sentimento eu ia ter perante as situações. Se eu ia sentir medo, carência, insegurança, ou se eu ia buscar o meu lado seguro, procurar a estabilidade, confiança nas minhas capacidades, confiar em mim, e aí eu podia vibrar numa frequência diferente. E deixava de estar a viver sob stresses e passava a estar a viver sobre abundância. Porque se pensarmos bem, quando nós nos preocupamos, nós estamos a viver sobre carência. Porque se tu te estás a preocupar, é porque não sentes a confiança necessária, a segurança necessária para ultrapassar o desafio. Quando tu te ocupas, tu trabalhas sobre a abundância, porque tu sabes que tens o que é necessário para resolver a situação que está perante ti. Tu estás ocupada com o momento e não preocupada com aquilo que vai acontecer. Faz sentido? O que tu estás a dizer é para a pessoa estar a viver o presente, não é? E não porque tu só te podes ocupar com aquilo que tu tens agora. Tu não te podes ocupar com aquilo que vem amanhã. Certo? Ocupação é momentânea. A preocupação é que é com o futuro. Faz sentido isto? Sim, sim, faz sentido. Sem dúvida. Faltava falar para o 9. Deixa-me fazer o 9. O 9. E inclusive este mês de abril nós temos a energia universal 9. Fiquem atentas, porque é um período de libertação, desapego, tomar consciência daquilo que já não é preciso, que já não nos faz falta, que já não contribui para o nosso crescimento, que já não nos permite evoluir e de largar, deixar ir. E a nossa Marta tem um projeto muito interessante que é o Armário Cápsula. Armário Cápsula. Que é um desafio muito interessante a ser adaptado num período destes, no mês 9, no ano 9, porque periodicamente nós devemos olhar para o nosso armário interno, fazer a escolha das peças que já não usamos, que já não nos servem ou que já estão usadas demais e deixá-las ir para que haja espaço aberto, livre dentro de nós para novas experiências, para novas oportunidades, para nós nos desafiarmos a crescimentos e mudanças. Muito bem. Olha, Carmen, estamos quase a terminar e eu gostava de terminar com uma pergunta muito gira, que é, se pudesses falar com a Carmen pequenina ou jovem, que conselho é que lhe davas? Antes de responder à tua pergunta, vou só responder aqui à Isabelinha, que pergunta, então temos de coordenar o ano geral e o nosso próprio, certo? Sempre. Há sempre ter a ideia do ano geral, do ano universal, do mês universal, do dia universal, com o ano pessoal, o mês pessoal, o dia pessoal. É sempre importante ter esta consciência destas duas energias, porque dão resposta a muitas das coisas que nos acontecem na nossa vida. Em relação à tua pergunta, olha, eu pensei nessa resposta e a que me surgiu foi: faz o teu mapa numerológico, tu vais entender muita coisa e não vais saber nada. Olha, juro-te, se eu tinha feito o meu mapa numerológico quando eu era adolescente, eu gostaria muito de ter percebido como é que tinha sido a minha vida. Como não fiz, o que eu diria à Carmen é: confia, que vai ser muito duro, vai custar muito, vais desesperar, mas um dia, aos 46 anos, tu vais sentir que encontraste o teu propósito de vida e vais sentir-te feliz a fazer aquilo que tu fazes. Por isso, vai valer a pena. Tudo vale a pena, que bonito. Confiar. Sim. Confiar. Confiar é a palavra-chave. Carmen. Sim, confiar. Olha, muito obrigada por esta sessão live. Um grande beijinho àqueles que nos estão aqui a ver. Este vídeo vai ficar gravado também no YouTube. E por isso, até à próxima live.
E um beijinho grande. Obrigada a todos que participaram. Eu sei que não fui responder a todas as questões, mas se entretanto precisarem que eu vos esclareça de alguma coisa, mandem mensagem que eu entretanto irei responder e esclarecer. E obrigada pelo vosso tempo, obrigada a ti, Rosarinho, pelo convite, foi um prazer e espero que numa próxima nós tenhamos a oportunidade de partilhar mais uma vez um momento destes. Sim, um beijinho. Beijinho, obrigada. Deus.